Olá, está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos de 1 a 3, o seguinte: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu aprendi ao longo dos anos, como parte de minha formação cristã, que nascer de novo era exclusivamente uma experiência de fé instantânea, promovida por Deus como resultado da declaração de fé em Cristo. Somente mais tarde fui conduzido a considerar também as palavras de Jesus sob uma outra perspectiva. E isso tem feito muita diferença e trazido mais sentido para a minha fé. Nicodemos era um mestre da lei, diz a palavra do Senhor. Era um homem versado na leitura e na interpretação da Bíblia dos judeus, que é o nosso Antigo Testamento. Ele procurou Jesus à noite e disse que estava entre os que o reconheciam como aquele que havia sido enviado por Deus, para ensinar as coisas de Deus. A resposta de Jesus foi assim um tanto desconcertante para ele. Jesus disse que Nicodemos não poderia de fato saber isso sem uma mudança de suas perspectivas e de sua visão. Ele precisaria nascer de novo. Sim, nascer de novo. Sem nascer de novo, ele jamais teria olhos para reconhecer os movimentos de Deus, para ver o reino de Deus. Isso porque o reino de Deus passa despercebido por nós quando o nosso olhar para a vida, quando a maneira como nós lidamos com a existência, orienta-se apenas pelas perspectivas e valores do reino dos homens. E isso não é o bastante. Não bastam também perspectivas religiosas, pois elas podem e tantas vezes são apenas perspectivas humanas, apesar de serem religiosas. Nascer de novo não é apenas uma questão misteriosa da fé, mas é também um processo radical de mudança no modo de ser e viver a vida. No reino dos homens, a mola mestre é o poder. No reino de Deus é o amor. E cada um deles mostra a vida de uma forma completamente distinta. Transitar de um para o outro não é tão simples quanto possa parecer. E é uma mudança grandiosa. É de fato nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos. Meus queridos irmãos, nós vivemos envolvidos pelo reino dos homens. E assim, ficamos tão acostumados ao seu modo de ser, que nos tornamos vulneráveis e seguimos o seu fluxo sem nos darmos conta enquanto ouvimos, falamos, cantamos e afirmamos verdades do Evangelho. A mola mestra do reino dos homens precisa ser colocada de lado, mas o hábito não é vencido tão facilmente. Nós falamos na mola mestra do reino de Deus, mas usamos a do reino dos homens. É preciso nascer de novo, ou não veremos o reino de Deus, ainda que esteja diante de nossos olhos. A fé em Cristo sempre nos chamará ao novo nascimento. Isso porque é à medida em que se aprofunda o novo nascimento que mais se revela a nós o reino de Deus. O problema de resistirmos a isso é exatamente a confusão que nós fazemos. Achamos que algo tem a ver com o reino de Deus, quando na verdade é apenas expressão do reino dos homens e vice-versa. Para perceber o reino de Deus, é preciso nascer de novo.
porque ele não se encaixa em nossa lógica. Afinal de contas, qual a lógica de o menor ser o maior? Qual a lógica dos últimos serem os primeiros? Qual a lógica de trabalhadores que menos trabalham ganharem o mesmo valor que aqueles que trabalharam mais, que trabalharam o dia todo? Qual seria a lógica de um publicano sair do templo justificado, de um fariseu, o homem ultra-religioso, sair como entrou nele? Sob parâmetros do reino humano, jamais entenderemos a misericórdia, a graça e o amor de Deus. Sem um olhar completamente novo para a vida, jamais poderemos reconhecer o reino de Deus. E para que experimentemos na vida esse novo nascimento, nós precisamos crer em Deus do jeito de Deus e não do nosso jeito, não da nossa maneira. Há muita gente que crê em Deus, mas de seu próprio jeito. Porém, para a vida com Deus, não é toda e qualquer fé que vale. E isso não tem a ver com doutrina apenas, mas sobretudo com o coração quebrantado diante do Senhor. Creia no amor, na graça e na misericórdia de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Creia de um jeito que a sua justiça pessoal critique, afirmando que assim é fácil demais. Você irá se surpreender com o que verá. Você irá ver o reino de Deus. Um grande abraço, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. E que Deus guarde, proteja e abençoe ricamente a sua família. Deus abençoe.